Todos muito bem-vindos, mais uma edição do De Olho no Câmbio, já em sua segunda temporada, semanalmente renovamos aqui o convite para gente inteligente, gente que pode ajudar o Brasil a melhorar na economia, na gestão, e você com certeza hoje vai tirar proveito dessa nossa participação aqui com o entrevistado que já está pronto para entrar. É uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. O De Olho no Câmbio é um oferecimento também da conta global da Remessa Online, por isso aponte o seu celular para o QR Code aí no cantinho da tela para facilitar a sua vida, suas viagens internacionais, baixe o app, abra sua conta global e se interesse muito pelo Brasil, pelo nosso desenvolvimento e vamos compreender sempre, né, a conjuntura econômica e os reflexos disso, mesmo que a gente venha falar, o caso de hoje, de investimentos de médio, longo prazos também, investimentos pesados, né, coisas que vão mudar o destino do brasileiro, se não imediatamente, já bem pertinho aí, mas olhando sempre o horizonte. Deixa eu chamar meu companheiro, desde o início dessas nossas edições, André Galhardo, professor e economista, também para o cumprimento dele. Tudo bem, Galhardo? Como é que vai? Olá, Sidney. Olá a todos. Tudo ótimo, graças a Deus. Você como tá? Estou bem, e nós temos convidado agora nessa segunda temporada, né, pessoas de gestão também, que dão aplicabilidade na administração, a economia, porque a nossa primeira temporada toda foram muitas análises aí, mercado financeiro, né, tendências da economia, e dessa vez nós estamos dando aí uma aplicação mais prática, né? O que a gente faz com esses números todos aí, estes erros e acertos da sociedade, do governo e até da oposição, enfim, dos brasileiros. Então hoje nós vamos ter um pouco essa experiência novamente, viu, Galhardo? Exatamente, Sidney. Melhor às vezes, né? Olhar a teoria é muito importante, mas a prática, como a coisa de fato funciona, é indispensável para a gente entender onde estão os gargalos e discutir, né? Não só o câmbio, mas também os problemas do Brasil como um todo, né? Ô Galhardo, e você que está nos acompanhando, é muito interessante. Você está acompanhando em todas as plataformas, né? No Spotify também, está nos vendo, nos ouvindo. O Ricardo Capelli, que é o nosso convidado, atualmente ele é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que a gente conhece com 4 letrinhas aqui, ABDI. E é curioso porque ele é formado em jornalismo, fez pós-graduação em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, tem 23 anos de experiência em cargos públicos e nos 3 níveis de governo. Ele assumiu a presidência da ABDI em 2024, mas ele foi muito conhecido aqui no Brasil, atuando como secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E ele foi interventor, a pedido do presidente da República e por indicação do ministro Dino, naquela ocasião, para ser um interventor naquele momento tenso do 8 de janeiro. Ali precisava realmente colocar tranquilidade, né, organizar aquilo tudo para separar aqueles que não gostam da democracia de outros que foram para se manifestar e tudo mais, mas Brasília viveu, o Distrito Federal viveu um momento muito tenso ali, e o Capelli fez parte daquele processo de apaziguamento, vamos dizer assim, e, portanto, um trabalho muito importante está na história do nosso país. Vamos cumprimentá-lo agora, Ricardo Garcia Capelli. Esse Garcia pouca gente sabe, né, Capelli? Te conhece mais como Ricardo Capelli mesmo, né? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Sidney? Tudo bem? Boa tarde, Sidney, Galhardo. Prazer falar com vocês. É esse Garcia. Tem até uma história curiosa, Sidney, porque Sim. na tarde do dia 8, quando foi sair o decreto do presidente da República me nomeando interventor federal, a nossa chefe de gabinete, a Rafaela, ela virou para mim e fez essa pergunta. Ela falou: secretário, seu nome é Ricardo Capelli, mas tem um outro no meio, né? Aí eu falei: tem, Rafa, é Garcia. Ela falou: por quê? Ela falou: não, porque o senhor vai ser nomeado pelo presidente da República interventor federal. Eu falei: ah, muito bem, estou sabendo agora, muito bem. É É, Garcia. melhor isso quer dizer assim, ó, oh, Capelli, não foi o senhor não, viu? Foi o tal do Garcia que pegou seu posto aí para esse desafio aí. Mas, o Capelli, estava lendo aqui os trabalhos que vocês já fizeram muita coisa também. Vocês estão atuando em várias áreas de indústrias, envolvidos aí com missão na chamada Nova Indústria Brasil, né? Se eu não estou enganado, tem 20 nichos, assim, um pouco no horizonte de vocês, mas 3 deles, especialmente, são linha de frente: máquinas, equipamentos agrícolas, robôs industriais e painéis aerogeradores e fotovoltaicos. Isso significa o quê? Que são áreas onde vocês vão buscar recursos ou vão investir recursos para que se prospere uma indústria diferente? Explica para a gente. Sidney, na verdade, o Brasil ficou 7, 8 anos sem política industrial. O presidente Lula, o ministro, o vice-presidente Alckmin lançaram a nova política industrial, Nova Indústria Brasil. Nessa Nova Indústria Brasil tem 6 missões centrais. No início,
essas 6 missões iriam desdobrar, você está correto, em 20 nichos, mas reduziram para 18 nichos prioritários. E esses nichos, a partir agora do final do mês, vão sendo apresentados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio metas para o adensamento dessas cadeias produtivas, para o desenvolvimento dessas cadeias. No mapeamento desses 18 nichos, coube à BDI auxiliar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio no mapeamento de 3 cadeias. Então, robôs, máquinas e equipamentos agrícolas e a cadeia da fotovoltaica e da eólica. Então, na verdade, a gente não faz o fomento direto, a gente auxiliou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o BNDES ficou com outras cadeias, o próprio MIDIC ficou com outras cadeias, enfim, a gente dividiu entre agências e órgãos do governo a responsabilidade por esse mapeamento. Para quê? Para que a gente possa ter metas para a política industrial. Isso é muito importante, Sidney, e essa vai ser uma responsabilidade da agência aqui da BDI, vai ser fazer o monitoramento, o acompanhamento dessas metas, né? A gente tem, dentro do Nova Indústria Brasil, um conjunto de políticas, entre elas, por exemplo, os 300 bilhões de crédito, grosso disso, no BNDES, mas também parte na Embrapi e na FINEP, e é muito importante que a gente devolva para a sociedade os resultados desse crédito, né? Então, os setores que tiveram acesso ao crédito, o que isso representou em termos de geração de emprego, de adensamento de cadeia produtiva, qual é a avaliação do impacto, do resultado dessas políticas. Isso é muito importante para que a gente possa validar a importância e a necessidade da política industrial. Quando o Nova Indústria Brasil, Galhardo, Sidney, foi lançado, surgiram muitas críticas, né, dizendo que o governo federal estava reativando a nova velha política industrial. Então, validar os resultados com metas é muito importante para enfrentar esse argumento. Um argumento que, na verdade, não é a política que é velha, o argumento é que é velho, né? Uma publicação do FMI agora de janeiro de 2024, de alguns pesquisadores ligados ao FMI, demonstrou, eles têm um observatório da indústria no mundo. Apenas em 2023, nós tivemos 2.500 novas políticas industriais no mundo, com impacto em mais de 70% do comércio global. 48% dessas políticas concentradas em China, Estados Unidos e União Europeia. Então, política industrial voltou com tudo no mundo. Isso é fruto desse processo de reorganização das cadeias globais que nós estamos vivendo pós-pandemia e com essas crescentes tensões geopolíticas. Está havendo uma reorganização dessas cadeias de suprimento globais e os países voltaram a fazer política industrial, a utilizar instrumentos de política industrial com muita força. O que o Brasil está fazendo é apenas acompanhar o que o mundo inteiro está fazendo. Ô, Capela, já vou passar a pergunta aqui para o Galhardo, mas muito rapidamente, mesmo que eu e o Galhardo falemos assim, fique à vontade, fale das coisas positivas do governo, você vai ter o que falar, mas existem alguns pontos que são pontos que o empresário leva em consideração, principalmente de infraestrutura, ou pensando em pesados investimentos para o futuro. Ele começa a pensar assim, bom, eu vou ter um bom resultado, taxa de juros, como é que está isso? A economia está estabilizada, ele pensa o quadro geopolítico, poxa, aconteceu nos Estados Unidos, será que podemos ter aí um futuro governo americano se posicionando diferentemente dos anteriores em relação à China? São coisas da ordem do dia, da conjuntura. Isso prejudica, mesmo tendo uma política industrial, isso prejudica investimentos ou uma coisa necessariamente não tem a ver com a outra? Sidney, veja, vamos pegar agora a inflação, né? O índice do mês passado surpreendeu todo mundo, ficou muito abaixo do esperado. Nós temos inflação caminhando para o centro da meta, nós temos reservas de mais de 350 bilhões de dólares, nós temos desemprego caindo. Quer dizer, o Brasil tem condições macroeconômicas muito seguras.
Não há, às vezes a gente vê um pedaço aqui ou outro do mercado fazendo um terrorismo econômico, ou como se o Brasil fosse uma republiqueta que estivesse absolutamente exposto a qualquer choque externo. O Brasil já ultrapassou essa situação há muito tempo. A gente tem, para você ter uma ideia de como é que o Brasil está, o BNDES, no primeiro trimestre desse ano, comparado com o primeiro trimestre do ano passado, cresceu a apresentação de projetos, de propostas de financiamento do BNDES, cresceu 64%. A aprovação de projetos no BNDES cresceu 92%. E o desembolso, dinheiro na veia, cresceu 22%, mostrando que o empresariado, que quem aposta na produção, está apostando no Brasil, está acreditando no Brasil. O crédito, ele é um indicador muito importante da confiança do empresariado. Eu sei que às vezes tem pesquisas por aí, que faz uma pesquisa aqui, ouve, enquete. Enquete eu respeito, mas o que vale é quando o empresário toma crédito, ele aposta. E os índices apontam que a gente vai ter um outro ano muito favorável, Sidney. Veja você que a gente começou o ano passado com o mercado projetando um crescimento de 0,7, nós fechamos em 2,9. Esse ano, o mercado começou projetando para esse ano 1,3, 1,5. A projeção agora já é de 2,5. E a gente está ainda em julho. Então, eu acredito que a gente vai ter um desempenho esse ano igual ou superior ao do ano passado, surpreendendo novamente o mercado. Então, estou muito confiante, todos os índices reais apontam para isso. Agora, claro, existem movimentos próprios do mercado, às vezes especulação contra o mercado, jogo de pressão em torno da transição do Banco Central. A gente viu há 2, 3 semanas atrás o dólar subindo de maneira artificial, quer dizer, a partir de supostas declarações do presidente. Para mim, me chamou muita atenção a omissão do Banco Central, que ficou de braços cruzados, vendo uma aposta do mercado contra o real, enfim. Mas isso é próprio da disputa política em curso no Brasil. Eu estou muito confiante. Os números reais, desemprego em queda, inflação controlada, enfim, eles apontam que a gente está no caminho certo, né? Tem muita conversa, terrorismo sobre a situação fiscal do Brasil, que não está em sintonia, Sidney, com que ninguém no mundo está vivendo. É estranho, né? As pessoas estão pedindo déficit zero, como se isso fosse uma questão sine qua non. Que país no mundo está praticando déficit zero na situação econômica pós-Covid? Quer dizer, então, vamos ter calma. Eu acho que o Brasil está no caminho certo. Eu não acho. Os números estão apontando que o Brasil está no caminho certo. Então, eu estou muito confiante de que esse ano a gente vai ter um resultado novamente surpreendente. Vamos lá, agora fica à vontade, galera. Faça as 2 ou 3 próximas perguntas aí para você que domina a economia. Vamos lá. Muito tranquilo. Olá, Ricardo, prazer falar com você. Bom ter aqui no nosso programa. Eu tenho uma dúvida. Você já tocou em vários pontos que eu gostaria de trazer para a discussão. Um deles era isso, né? Se o Banco Central demorou, se ele deveria ter feito alguma intervenção para manter uma taxa de câmbio menos volátil, que é a volatilidade que tem maltratado, né, da indústria, do empresário brasileiro, e não é a taxa de câmbio em si, sim essa nossa incerteza muito elevada quanto ao que esperar do câmbio, né? Como programa de olho no câmbio aqui, quando a gente começou no ano passado, nós falávamos para os nossos entrevistados aqui, sempre até em tom de brincadeira, pela dificuldade que se tem, né, em projetar a taxa de câmbio. A gente perguntava quanto que esperava a taxa de câmbio no final do ano de 2023, e a gente não tem coragem de repetir mais essas perguntas, porque a incerteza é muito grande, né? Então, a gente começou o ano com a expectativa de que a moeda brasileira fosse se valorizar em relação ao dólar, e o que aconteceu, pelo menos até aqui, até o final, né, do primeiro semestre aqui de 24, foi o contrário. A moeda brasileira tem perdido bastante valor por diversos motivos, inclusive alguns que você já citou. Como você já trouxe bastante coisa, essa questão do câmbio com bastante volatilidade, é um assunto interessante, eu vou tratar dele mais adiante. Como a gente está nesse tema de nova indústria Brasil e do papel da ABDI em relação à execução desse mega projeto, eu queria saber se a ABDI e o governo
se eles estão preocupados em relação à regionalização desses investimentos. Existe uma divisão desses recursos por região no Brasil, ou, na verdade, são só os eixos temáticos e os nichos 18 que você citou? Ou seja, em síntese aqui, Ricardo, existe uma... Opa, travou aí a fala do Galhardo. Certamente nós vamos retomar o contato com ele. Vamos aproveitar, Capelli, vamos prosseguir a gente aqui e já o Galhardo ele retoma aí essa posição. Antes de mais nada, você acha que o Banco Central demorou, Capelli? Deveria ter agido? Sidney, veja, o dólar se valorizou mais de 7% em 30 dias. Eu devolvo a pergunta. Você acha que o Banco Central deveria ter agido ou não? Em geral, o Banco Central, né, Capelli? Em geral, o Banco Central não deixa fazer isso para não desestabilizar, né? Porque você não sabe uma coisa que está começando, para onde ela vai, né? Por isso que se faz essa administração. Senão não deveria nem ter essa área específica do Banco Central para administrar isso, né? Exatamente, Sidney. Veja, e é muito estranho que o dólar tenha se valorizado, tenha subido mais de 7% em apenas 30 dias e o Banco Central não tenha feito nada. Chegou a circular na imprensa que o Banco Central tinha adotado essa posição reagindo às críticas do presidente Lula, o que seria absolutamente inaceitável, né? Eu acho que o Banco Central precisa ter uma postura o mais técnica possível, mas isso sempre fica sob suspeita quando o presidente do Banco Central frequenta jantares com um suposto futuro candidato da oposição e se apresenta como provável, como suposto futuro ministro da Fazenda. Então, isso corrói a credibilidade do Banco Central. O que corrói a credibilidade do Banco Central é a movimentação política do presidente do Banco Central, não são as falas do presidente da República. O presidente da República foi eleito, ele tem legitimidade para opinar se concorda ou não com alguma posição do Banco Central. Agora, presidente do Banco Central político, isso corrói a credibilidade do Banco Central. Então, acho que foi muito, no mínimo, para ser prudente, estranha a omissão do Banco Central. E, claro, Sidney, muita gente ganhou dinheiro com isso, né? Que aplicação dá mais de 7% no mês. Quem estava comprado em dólar ganhou, com certeza, muito dinheiro com esse movimento. Capelli, deixa eu explicar aqui para o Galhardo. Galhardo, você estava fazendo a sua intervenção, você deu uma pinceladinha aí sobre se o Banco Central deveria ou não ter agido, de que maneira. Foi essa a resposta que o Capelli já deu. Mas você pode continuar seu raciocínio e concluir e fazer a sua pergunta, por favor. Claro, peço desculpas. Aí uma pequena instabilidade aqui. Bom, Capelli, só para a gente então voltar para essa questão da nova indústria Brasil, né? Você já tinha falado sobre essa não intervenção do Banco Central. O governo brasileiro está preocupado em dividir de forma justa esses recursos da nova indústria Brasil entre as regiões do Brasil? Ou são só os eixos temáticos e os nichos? Como é que esse recurso deve ser dividido? A gente tem informação sobre isso? A minha pergunta se dá num contexto de que talvez haja as indústrias mais do Sul e do Sudeste puxando recursos, e isso faltando, entre aspas, para regiões do Brasil que também precisariam desse recurso. Tem uma divisão entre regiões? Há uma preocupação nesse sentido ou não? Boa pergunta, Galhardo. Veja, a princípio nós temos missões, eixos prioritários. A gente aqui, na ABDI, em parceria com a FINEP, com a Embrapi e com o BNDES, a gente está começando a recolher os dados para construir esse monitoramento, justamente para ver se está havendo algum desequilíbrio no desembolso, na aprovação desses projetos. Mas a notícia boa é que a gente ainda tem recursos. Quer dizer, então, você administra escassez quando o recurso está próximo de acabar. Isso ainda não aconteceu. A gente tem, até 2026, 300 bilhões de crédito. É natural que o Sul, Sudeste, pela concentração da produção industrial, tenham uma participação relevante. Mas é importante ressaltar também que o Norte, o Nordeste principalmente, nesse momento de transição energética, tem um conjunto de possibilidades muito grandes, né? O Brasil tem
uma das melhores incidências de raios solares, captação de energia fotovoltaica do planeta. As nossas turbinas, os aerogeradores eólicas, elas têm, pela constância e força dos nossos ventos aí, uma capacidade de produção que é quase o dobro da média mundial. Então, a gente tem, nesse momento, uma possibilidade grande de atrair investimentos, de atrair empresas que estão pressionadas pela necessidade de descarbonização, delas virem para o Brasil, implantarem aqui as suas plantas industriais, aproveitando a nossa matriz, né? Nós temos uma matriz elétrica com mais de 90% dela limpa, de energia renovável, da nossa produção de energia total, 45% dela limpa. Você tem uma ideia, nós estamos já com mais de 90%. A média da OCDE da matriz elétrica limpa é 55%. As metas que o mundo está colocando de descarbonização para 2050, nós já atingimos hoje, né? Então, o Brasil tem uma oportunidade muito grande para atrair esses investimentos, para atrair plantas industriais, para produzir aqui aço verde, para produzir um conjunto de produtos verdes com energia limpa, e o Nordeste tem uma oportunidade grande pela sua posição privilegiada. Mas a gente está construindo esse monitoramento para responder concretamente a você, e no curso desse processo, esse monitoramento vai servir justamente para isso, para ir ajustando eventuais desequilíbrios, não só, Galhardo, entre regiões, mas também entre setores, né? Você pode ter setores que estão acessando mais do que outros, enfim. E aí nos cabe não só corrigir, mas também compreender por que alguns setores acessam mais o crédito do que outros, enfim. Então, esse é um trabalho que está em curso nesse momento, é um trabalho de inteligência que está sendo construído aqui pela BDI. Ô, Galhardo, você pode formular uma próxima pergunta e já vou perguntar para o Capelli aqui também, aspecto de regulatório também, né? Porque existe capital privado que muitas vezes fica ali no meio do caminho sem ter uma definição governamental, né? Mas, por enquanto, mais uma pergunta, Galhardo, fica à vontade. Vou fazer uma pergunta difícil de responder aqui. Difícil de responder porque a gente tem que fazer um exercício de olhar muito para frente, né? A gente já falou, bom, tem um esforço do governo com a Nova Indústria Brasil, da BDI em observar como está sendo executado, do BNDES de aumentar o desembolso, aprovação, recepção dessas propostas, né, de empréstimos. Será que tudo isso é páreo para enfrentar esses problemas? Nível de confiança do empresário subindo, mas num ritmo muito baixo, uma taxa de câmbio muito volátil. Claro que o governo não tem controle sobre a taxa de câmbio, né? Não é uma culpa, eu não estou aqui procurando culpados, né? Mas eu só queria entender, você já deu, o Capelli, você já falou positivamente, não é uma questão de torcida, os dados, eu concordo, os dados macroeconômicos mostram que o Brasil continua num crescimento sólido, um pouco, talvez seja um pouco menor que no ano passado, mas é um crescimento mais disseminado. Mesmo assim, tem esse pano de fundo, né? Você olha os índices de confiança, os empresários industriais, o nível de confiança está liberando, né, um nível neutro. Você olha a confiança do consumidor um pouco abaixo, aí você olha para o câmbio, uma volatilidade excessiva. Isso tudo deve colocar em risco esse crescimento, tornar um crescimento um pouco mais brando, muito abaixo do que o presidente gostaria, do que nós gostaríamos. Existe um plano do governo para lidar com essa situação? Ou nós estamos meio que reféns dessa reação, muitas vezes desproporcional, do mercado financeiro, Capelli? Galhardo, veja, eu confesso para você que eu acho curiosas algumas formulações, que não são suas, mas são do mercado como um todo, quando eles falam, olha, a confiança está alta, a confiança... Olha, empresário, vamos aqui ser pragmático, empresário não se move por confiança. Empresário se move por lucro, por dinheiro no bolso, é pragmático. E aí eu te dou um exemplo do que eu vi aqui há cerca de 3 semanas no Palácio do Planalto, no dia que o presidente Lula foi sancionar a depreciação acelerada, que vai permitir que a gente consiga renovar. Nós temos um parque fabril com uma média de 14 anos, é muito tempo. Hoje em dia isso precisa ser renovado. Com a lei da depreciação acelerada, a gente vai conseguir, aí, em 2 anos, amortizar os investimentos na renovação
de máquinas e equipamentos. Mas no dia dessa sanção, Galhardo, um grande empresário que preside uma associação muito importante do setor produtivo no Brasil, ele me mostrou, ele virou para mim e falou: Capelli, olha aqui o meu WhatsApp. E ele me mostrou, olha a orientação que eu acabei de dar para o meu setor financeiro, de pegar tudo que a gente tem e, ao invés de eu ampliar e investir numa nova planta, eu estou girando tudo para renda fixa. Porque com essa taxa de juros, nada vai me dar com mais segurança, com menos risco do que eu investir em renda fixa. Então, é uma questão objetiva, quer dizer, qual é o motivo para o Brasil ter a segunda maior taxa de juros real do mundo nesse momento? Quer dizer, o que justifica isso? Então, a gente só consegue tirar o dinheiro dessa lógica de dinheiro gerando dinheiro e colocar o dinheiro para gerar produção, emprego, desenvolvimento, se for mais rentável investir no crescimento do país, no desenvolvimento do país, do que pegar o dinheiro e botar na renda fixa, botar em títulos. Quer dizer, então, eu acho que esse é um desafio central, né? Vai ter uma troca no comando do Banco Central no final desse ano, e eu, sinceramente, espero que essa posição do Banco Central seja revista. Por quê? Porque é impossível, galera. Você pode ter crédito, você pode ter incentivos, pode ter ajustes tributários, tarifários com relação a competições do exterior, e aí a gente está fazendo. Veja, o MIDIC recentemente ajustou as tarifas de algumas linhas de aço que estava tendo um derrame de aço chinês no mundo. Os Estados Unidos subiu tarifa de 25%, o Canadá subiu tarifa de 25%, a União Europeia subiu, e a gente aqui, conversando com o setor produtivo, para não ter impacto em outras cadeias, também fez ajuste. Você pode fazer isso tudo, mas se você não ajustar a taxa de juros no Brasil, se você não enfrentar a questão do spread bancário no Brasil, você não tem como desenvolver o Brasil. Veja, nós temos nos Estados Unidos mais de 4 mil bancos. Aqui, 5 ou 6 bancos controlam basicamente o spread, a taxa de juros. É um mercado muito concentrado, quer dizer. Então, isso é central, porque se a pessoa ganhar mais dinheiro investindo em papéis do que gerando emprego, ela vai para os papéis. Mesmo as pessoas do setor produtivo, né? Eu vi o WhatsApp que ele me mostrou na hora, quer dizer, estou tirando dinheiro daqui e botando ali. Então, eu acho que enfrentar essa questão da concentração de crédito, da taxa de juros, dos spreads, isso é central. Você não vai fazer desenvolvimento de médio, longo prazo, robusto no Brasil, sem enfrentar isso. E num cenário, Galhardo, onde a competição internacional está muito agressiva, né? A gente aqui no Brasil está dando crédito, a maioria TLP, uma parte pequena para inovação TR. O que o mundo está fazendo é dar subsídio na veia, na disputa, nessa reorganização de cadeias, das cadeias de suprimento, das plantas industriais globais. Tem alguns países dando subsídio na veia, não é crédito, não, é subsídio, é fundo perdido. A nova fábrica da Intel nos Estados Unidos vai custar 100 bilhões de dólares. O governo norte-americano está botando 30 bilhões de dólares a fundo perdido na nova fábrica da Intel. O presidente Mercadante do BNDES relata constantemente que ele recebe empresas que querem vir para o Brasil em função da nossa matriz limpa, da matriz energética limpa. E quando ele vai conversar com as empresas, elas relatam que outros países estão dando, não é crédito, é subsídio na veia para eles levarem as plantas para esses países. Então, nesse ambiente de competição global muito acirrado, a gente precisa ter crédito e taxas de juros condizentes com o desenvolvimento, senão isso fica praticamente impossível.
Deixa eu colocar mais um elemento que você mesmo trouxe numa outra ocasião, né? Se eu estiver enganado aqui, se as aspas não foram suas, você me diz, não fui eu não, mas eu acho que foi você. Temos bilhões de reais em investimentos privados que muitas vezes ficam parados no emaranhado regulatório do Brasil. Vamos atuar para ajudar o país a ter uma estrutura regulatória mais eficiente. Se você concorda com essa afirmação, o que você acha que seria um emaranhado, assim, de curto prazo, que pode resolver para não ser pesado e ser bom para todo mundo, para desobstruir os dutos? Sidney, veja, apenas no governo federal nós temos 136 órgãos ou instâncias reguladoras que podem emitir algum tipo de regulação. E elas emitem uma média de 900 novas normas por dia. É impossível. Por dia? Por dia? Por dia. A informação que eu recebi da nossa secretária Andréa Macera, do MIDIC, que trabalha focada nessa questão. Veja, como competir. A gente viu na pandemia, Sidney, a China construindo um hospital de alta complexidade do chão ao teto em 20 dias. 20 dias, um hospital inteiro. Como a gente pode ficar meses e às vezes anos para liberar licenças? Então, a gente precisa enfrentar a questão desse aparato regulatório. Para você ter uma ideia, a gente está falando da NIB, da Nova Indústria Brasil, que são 300 bilhões de crédito. Só a Vale, a empresa Vale, tem no IBAMA, aguardando autorização para investimento da empresa privado, 350 bilhões de reais em 77 licenças que estão lá aguardando a liberação. E certamente então, há anos, deve ter entrado com isso já há algum tempo. Há anos. A última licença que a Vale teve para exploração no Brasil é de 2013. E aí você tem uma empresa chinesa com uma mina, descobriu uma mina na África, que se a Vale não ampliar a capacidade aqui, vai ser atropelada pela empresa chinesa na África. Então, veja, a regulação está diretamente ligada aos investimentos privados e a possibilidade do Brasil de competir, né? A gente tem, por exemplo, no IBAMA, Sidney, o IBAMA chegou a ter 6 mil servidores, a gente tem menos de cerca de 2 mil, então perdeu muita capacidade. Você tem lá 73 sistemas diferentes e um não conversa com o outro. São quase 2 milhões de processos rodando no IBAMA. Então, é um desafio gigantesco. A gente tem na Agência Nacional de Mineração, a gente está falando de transição energética, você não faz transição energética sem minerais estratégicos, terras raras. A gente tem na Agência Nacional de Mineração 215 mil processos aguardando análise na fila, 21 mil pedidos de pesquisa e lavra na fila. Quer dizer, é impossível o Brasil acelerar e competir desse jeito. Então, o que a gente está fazendo? A gente assinou um convênio da BDI com a ANM e a gente está em vias de assinar um convênio da BDI, um acordo de cooperação técnica da BDI com o IBAMA. Para quê? Para que a agência possa, em parceria com esses órgãos, promover uma modernização tecnológica, fazer integração de sistemas, fazer uma revisão da modelagem de análise de processos, de fluxos processuais, revisão normativa, enfim, a gente poder ajudar esses órgãos, dar um choque de gestão para a gente destravar o Brasil, destravar os investimentos privados. Por quê? Porque é muito simples, Sidney. O país tem uma situação fiscal hoje bastante difícil, né? Você não tem grande margem a partir do orçamento público para dar grandes saltos de investimento. Então, esses investimentos precisam vir também do setor privado. Agora, para isso, a máquina regulatória precisa estar azeitada. A gente está fazendo isso com a ANM, já assinou com a ANM, e a gente está em vias de assinar com o IBAMA, e estamos conversando também com a Anvisa, que é outro desafio que está dentro das nossas missões, das 6 missões da NIB, que é o desenvolvimento do complexo industrial da saúde. Mas como você desenvolve o complexo industrial da saúde se você tem, nesse momento, 17 bilhões de reais em novos remédios aguardando análise da agência reguladora? É muito difícil. Então,
precisa ter crédito, precisa ter ambiente macroeconômico favorável, mas precisa também ter um ambiente regulatório que favoreça os investimentos. Burocracia às vezes é pântano, né, Galhardo? Vamos lá, sua pergunta, Galhardo. Capelli, mais uma pergunta aqui meio chata, mas bom, primeira coisa, estamos do mesmo lado em relação à taxa de juros. Eu escrevi um artigo recentemente ao Conselho Federal de Economia, dizendo justamente que a taxa de juros é desproporcionalmente elevada no Brasil. Isso é consensual, acho que inclusive com o povo da Faria Lima. A minha pergunta é, o Haddad entende, você tocou num tema, eu concordo com você também dessa questão, não é fazer déficit, superávit fiscal a qualquer custo que vai resolver seu problema. A primeira pergunta que eu faço para quem está falando que precisa fazer um resultado primário positivo a partir de 24 é, de onde nós vamos cortar? Né? Porque você não tem vaga na creche, você não tem vacina para todo mundo, você não tem segurança pública. De onde que nós vamos retirar recurso? Então, eu estou contigo nessa. Mas você falou de um ponto que eu concordo também, e que o ministro Fernando Haddad também está muito antenado. A gente está numa situação fiscal delicada. Delicada em qual contexto? Num contexto de que sobra pouco dinheiro para investir, de que o Haddad está comprometido em cumprir o arcabouço fiscal, e isso, essa palavra orçamento, essa palavra contas públicas delicadas, acho que se enquadra bem, pelo menos no meu entendimento. Aí você falou sobre a depreciação acelerada. O governo abriu mão, né, abriria mão de um recolhimento de imposto, né, porque o empresário coloca a depreciação, só bate no imposto de renda, sobra mais dinheiro. 3,4 bilhões, Galhardo. Sobra bastante dinheiro para ele poder comprar máquinas novas, fazer novos investimentos, o que é muito bom e necessário, porque a indústria brasileira está sufocada. Só que, por outro lado, o Haddad tentou, né, nessa tentativa de cumprir o arcabouço fiscal, acabou tirando com a outra mão, que acabou não prosperando, mas colocou em possibilidade de votação a mudança nos créditos do PIS/COFINS, que tiraria recurso, né, ou pelo menos a capacidade potencial de uso desse recurso por parte da indústria. A Nova Indústria Brasil pode pôr em xeque o esforço do governo de se reindustrializar, o cumprimento do arcabouço fiscal, desculpe, pode pôr em xeque essa nossa capacidade de se reindustrializar. Como é que você enxerga esse esforço do governo para cumprir o arcabouço fiscal? Dá para levar adiante? Não é conflitante? Dá para levar adiante as duas coisas? Cumprir a meta fiscal e se reindustrializar, né, nesse novo ordenamento das cadeias de suprimento global? Ô, Galhardo, deixa eu avisar uma coisa a você, ao Capelli, acho que nem o Capelli sabe ainda, e ao público também. Capelli, tem um compromisso aí urgente que aconteceu na tua mesa aí, que você nem sabe ainda, então eu vou pedir a você que responda essa pergunta, vou te agradecer a presença, para você poder realmente responder aí, depois da sua assessoria, porque nós estamos encerrando um pouquinho mais cedo esse nosso bate-papo, senão você vai tomar uma bronca aí da chefia. Vamos lá, então, por favor, a sua resposta, Capelli. Veja, Galhardo, existe absoluta harmonia entre o ministro, vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Fernando Haddad. O desafio é sempre a eficácia, a eficiência do gasto público, né, do investimento público. Então, todas essas medidas, a depreciação acelerada, o Mover, que vai botar mais de 19 bilhões em investimentos de P&D na indústria automotiva, e fez a indústria automotiva anunciar investimentos de mais de 130 bilhões, tudo isso foi construído com o ministro Fernando Haddad, em absoluto acordo com o ministro Fernando Haddad. Então, responsabilidade fiscal e desenvolvimento podem andar juntos. A questão não é o gasto público, é a eficiência do gasto público, e nisso eu quero entrar. Porque quem diz que o governo tem que cortar, tem que dizer de onde tem que cortar. Né? Porque eu vi editoriais recentemente, Galhardo, propondo fazer cortes no BPC, gente. O BPC é o benefício de prestação continuada, que é o recurso que vai para idosos e para pessoas com deficiência que estão sem nenhuma proteção social. É gente que, se perder o benefício, passa fome. E aí eu vi editoriais de grandes jornais defendendo cortar o BPC. Mas eu não vi ninguém defendendo, não vi os mesmos editoriais defendendo cortar a taxa de juros. Nós gastamos mais de 750 bilhões do orçamento público no ano passado só com o serviço da dívida. Se a gente derruba a taxa de juros, a gente trabalha ou não para o equilíbrio fiscal? A gente tem
Galhardo, gasto todo ano mais de 650 bilhões de reais com desonerações, muitas vezes para grandes empresas. E aí, na hora de cortar, a gente vai cortar de idosos e pessoas com deficiência. Esse não é o programa que foi eleito, que levou o presidente Lula à presidência da República, o programa aprovado pelo povo. E esse binômio entre responsabilidade fiscal, eficiência do gasto público e desenvolvimento, ele une o governo, une o presidente Lula, une o ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente, une o ministro Fernando Haddad. Não há contradição. Veja você, na questão regulatória, se a gente consegue melhorar o ambiente regulatório, quanto a gente não libera de recursos privados que vão gerar desenvolvimento. Veja agora, Galhardo, o debate da Petrobras. Esse final de semana teve editorial de grande jornal e hoje tem novamente um editorial de grande jornal criticando a Petrobras porque ela voltou com a política de conteúdo nacional, de fazer compras públicas no Brasil. O relatório do FMI que eu citei de janeiro de 2024, ele diz que os países que mais usam que mais usam compras públicas como instrumento de política industrial são os países que estão na América do Norte. Então, os Estados Unidos podem utilizar compras públicas para desenvolver a sua indústria. E aqui, quando a Petrobras decide comprar navios, plataformas no Brasil e não em Singapura, uma parte da opinião pública, da grande imprensa, se levanta para criticar a Petrobras, porque ela vai gerar desenvolvimento, empregos no Brasil. Por exemplo, na indústria naval, que chegou a ter 86 mil empregos e hoje emprega 23 mil pessoas. Então, é possível, nas condições que nós temos hoje, utilizando o poder de compras públicas da Petrobras, o poder de compras públicas do governo, destravando esse emaranhado regulatório, a gente fazer desenvolvimento com responsabilidade fiscal. Muito bem. Muito bem. Ricardo Capelli, nós agradecemos muito a sua participação aí, conversamos com o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, porque tem uma diferença quando você é um professor, um analista, né? Você faz a sua análise, às vezes escreve um livro, né? Participa de debates, mas quando você tem também a responsabilidade de gestão pública, né? De forma objetiva, a sua fala tem uma outra dimensão, porque ela mexe aí com os setores que você até, quem sabe, precisará analisar, ou a agência que amanhã vai tomar decisões também quanto a futuros investimentos, ou pelo menos recomendar. E você, de forma destemida, conversou conosco dizendo o que pensa. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Espero que breve. Obrigado, Sidney. Obrigado, Galhardo. Um prazer falar com vocês e com todos que nos acompanham. Um grande abraço. Muito bem, agradecemos também. Galhardo, obrigado por sua participação aí, a você que está em casa, no carro ou curtindo no seu celular, acompanhando aqui mais essa edição do De Olho no Câmbio. Muito obrigado. É uma produção da Remessa Online, que é a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. De Olho no Câmbio, especificamente, é um oferecimento da conta global da Remessa Online. Você viu aí que tem o QR Code, né? Você pode apontar na tela, facilitar a sua vida, nas suas viagens internacionais, se já está viajando ou que pretende fazê-lo mais adiante. É muito simples. Baixe o app, abra sua conta global e nos acompanhe aqui, não é? Entrando na página da Remessa Online, você tem esta entrevista e outras também à sua disposição. Tchau, pessoal.